Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com garrafas de vidro. E se você gosta de ideias assim, fáceis com materiais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar esse projeto, separei aqui essa garrafa grande de vidro. É uma garrafa de suco de uva. Gente, aqui eu só vou retirar o rótulo com vocês, eu já lavei e higienizei. Esse rótulo aqui ele é super fácil de retirar, porém sempre fica com excesso de cola aqui na parte do onde estava o rótulo. É um rótulo de plástico, então eu consigo puxar aqui facilmente com a mão, não preciso deixar de molho. Aqui ficou esse grude, né? Então não tem jeito, eu vou ter que usar um tira-grude que eu tenho. Mas se caso vocês tiverem aí óleo de cozinha, acetona, todas essas coisas conseguem retirar esse grude aqui da garrafa. Então, não é desculpa, hein, para não fazer o trabalho. Dá para fazer sim aí trabalhos lindos. Aqui, gente, ó, a minha garrafa eu não vou pintá-la por completo, vou pintar só a parte aqui de cima e a parte de baixo, porque a parte do meio eu vou usar um tecido muito bonito que vai combinar aqui com essa pintura que eu estou fazendo. Então, por isso que nós vamos fazer essa pintura. Eu vou pintar com essa tinta duas demãos. Lembrando que essa tinta aqui que eu estou usando é uma tinta chalk, mas aí você pode usar a tinta da sua preferência, desde que seja uma tinta que consegue aderir aí ao vidro. Pode ser uma tinta pinta tudo, até uma tinta PVA, porém a tinta PVA o ideal é que se passe o primer, tá bom? Para poder fazer a pintura aqui na garrafa de vidro. Essa tinta que eu estou usando, se vocês observarem, como a garrafa ela é muito escura, ela até tem uma cobertura boa, porém eu vou ter que dar mais uma demão para não ter risco aí de ficar aparecendo nenhuma parte aí da garrafa. Então aqui nós vamos pintar por completa a peça, lembrando sempre de usar uma esponjinha ou pode ser um pincel com cerdas também, mas aí observe se ele não vai ficar com as marcas da cerda, porque dependendo do pincel, as cerdas acabam marcando, aí não fica legal a pintura. Aqui eu já finalizei, dei as duas demãos que eu falei para vocês que ia ser necessário para ficar com a cobertura bem certinha, né, para não ter risco aí de aparecer o fundo da garrafa. Vou usar esse tecido também, ele não é transparente, é um tecido grosso, bem encorpado, então eu não precisei pintar a garrafa toda. Aqui eu vou usar a cola quente para fazer a colagem, vou passar aqui uma camada generosa de cola para fixar bem o tecido e não se soltar depois. Então, eu vou apertar assim com as mãos, depois da colagem. Observe que eu só vou passar a cola no início e no final, porque eu não quero que fique aparecendo a cola quente no decorrer aí do tecido. Então, eu vou fazer dessa forma assim, ó, e vai dar certo também. Aí, eu vou passar a cola agora aqui. E já vou unir os dois lados do tecido. E vou puxar bem para o tecido ficar bem esticadinho, parecendo uma pintura na garrafa. Então, você vai fazer assim dessa forma. Aqui eu estou ajustando o tecido para ele ficar bem coladinho. E aqui, gente, feita essa parte, agora nós vamos dar acabamento no tecido, porque senão ele vai ficar desfiando aqui essa parte. Então, eu vou dobrar o tecido nessa parte, essa parte que sobrou. Dobrar assim dessa forma e depois nós vamos passar a cola quente. Esse tecido que eu estou usando é um tecido muito bonito de tricoline. Olha só, gente, as cores dele que linda. E vai combinar certinho com a pintura que eu fiz na parte de cima e na parte de baixo. Esse tecido fundo dele é como se fosse um linho, é bem diferente, eu gostei bastante. E vai deixar meu trabalho bem lindo. Agora aqui que eu já finalizei a colagem, separei aqui também uma mantinha de strass para decorar aqui a minha garrafa. Achei que o dourado é super combinar com o verde. Então, eu vou colar aqui na parte de cima e na parte de baixo do tecido, essa mantinha de strass. Essa manta de strass, ela é na cor dourada, mas também existe na cor prateada, na cor também rose gold, existem várias cores dela. Também existe na cor colorida. Eu comprei lá na cor prateada e na cor dourada, gente. Eu faço vários trabalhos, vale super a pena essas mantinhas, porque o preço delas é bem acessível e deixa o trabalho muito mais bonito. Eu gosto bastante. É claro que essa parte do trabalho é opcional, eu sei que tem gente que não curte essas mantinhas, mas pra mim ficou mais bonito assim. Aí você vai fazer de várias formas, pode pôr uma fita de passamanaria para dar acabamento, uma fita de cetim, uma tirinha de EVA também é uma opção. Aí você vai ver a forma que você acha mais bonito para decorar aí a sua peça. E conforme eu vou passando a cola quente, eu vou apertando bem com as mãos. A cola ideal para poder colar aqui a mantinha de strass no tecido é a cola quente mesmo. Então, você vai observar, e se caso você não tiver a cola quente, você pode usar outros tipos de cola, mas só observe para não manchar o seu tecido. Eu sempre falo isso em quase todos os vídeos, porque é importante. Às vezes você fez um trabalho lindo e sem querer você usou uma cola que não sabia que não poderia usar e manchou o tecido, aí perde todo o trabalho. Aqui já está pronta a minha garrafa. Olha só, gente, que perfeição que ficou esse trabalho. Uma ideia super fácil e linda.
Vou deixar ela aqui com outro vasinho para vocês verem como que fica bonita a composição de duas garrafas assim. Se você curtiu esse trabalho, quer ver mais ideias com garrafas de vidro, coloca aqui nos comentários. Fabi, quero mais ideias que eu vou trazer mais projetos para vocês usando garrafa reciclada, né? Uma garrafa aí de vidro que ia ser jogada no lixo se transformou nessa ideia linda. E para o nosso próximo projeto, separei essa outra garrafa de vidro. Essa garrafa de vidro aqui, gente, eu encontrei aqui na parte de reciclagem do prédio onde eu moro. Aqui tem coleta seletiva, então o pessoal sempre separa as garrafas de vidro, os potinhos de vidro. Então sempre quando eu acho uma garrafa diferente, eu pego para trazer ideias para vocês. Aqui eu já lavei e ela higienizei, porém ficou o rótulo, então eu quis retirar junto com vocês. Vocês viram ali que o rótulo era de papel e tive que deixar de molho para poder retirar. Aqui, gente, para retirar esse bocal aqui da parte de cima da garrafa, algumas garrafas é bem fácil de retirar, outras já são um pouquinho mais difícil. Então, você vai ter que ir com bastante delicadeza, tomando cuidado com o estilete ou com uma faquinha se vocês forem usar, porque essa parte do trabalho é mais delicada mesmo para retirar, né? É mais difícil. Então, aqui, ó. Aqui eu já consegui retirar essa parte vermelha. E agora essa outra parte aqui, gente, ela é bem dura, bem difícil de retirar. Então eu tinha a opção aqui de usar esse estilete, porém eu observei que esse estilete, o corte dele não estava tão preciso. Então eu tive até que trocar de estilete para poder conseguir, ó, penetrar, porque essa peça aqui, ela é uma peça acrílica, um plástico bem duro, que não teve jeito, ó, eu tive que pegar esse estilete aqui que está mais afiado, ó. Agora sim consegui penetrar no plástico, né, nesse acrílico, ó. Mesmo assim, ó, tive que cortar várias vezes e eu vou recortar aqui com vocês para vocês verem que é difícil mesmo algumas garrafas de vidro retirar essa parte. E faz parte, né? Como eu quero mesmo usar essa garrafa sem essa peça, eu vou ir aqui várias vezes passando aqui o estilete, recortando até eu conseguir tirar por completo. Ó, ainda tá duro, por isso que eu vou fazer aqui mais um picote aqui na lateral para conseguir alcançar aqui o que eu quero, que é retirar essa parte aqui. E assim mesmo, né, gente? A gente vai tentando até uma hora que dá certo. Ó, agora eu consegui tirar. Vocês vão ver que agora deu certo, ó. Com bastante sacrifício eu consegui tirar. Olha o tanto de peça que tem nessas garrafas de vidro. Inclusive vem essas bolinhas aqui que eu sempre guardo para fazer ideias. E agora aqui que já está tudo retirado, agora eu separei essa fita crepe, que é uma fita adesiva, porque eu quero fazer uma pintura vazada muito linda. Então aqui nós vamos colocar a fita crepe aqui nessa parte da garrafa. Observe que ela tem algumas ondulações, essa garrafa. E daí, gente, nós vamos fazer aqui a decoração da nossa peça. E essa fita adesiva aqui é uma fita muito fácil de usar. É uma fita um pouquinho mais fina que a fita crepe comum. Eu encontrei essa fita aqui, eu gostei bastante, porque eu não preciso ficar diminuindo elas, que às vezes eu tenho que recortar para ficar do tamanho que eu quero. Aqui, gente, ó, vou colar aproximadamente aí com uns 2 dedinhos de distância, uma da outra. E depois eu vou colar outra fita crepe ali na parte de cima, que eu quero fazer aqui uma decoração vazada bem bonita. E eu vou vou usar 2 cores de tintas diferentes para poder fazer aqui essa decoração. E aqui, ó, colado assim nessa parte, agora nós vamos colar na parte de cima. Aqui eu já terminei de colar, e aqui eu separei a tinta que eu vou usar. Vou usar essa tinta verde, é um verde muito bonito, eu gosto bastante dessa tinta verde, então nós vamos pintar aqui na parte de cima, na parte do meio, e na parte de baixo ali nós vamos intercalar uma tinta dourada e depois eu vou finalizar com o verde. Então eu vou mostrar todo o passo a passo aqui para vocês. Essa tinta verde que eu estou usando é uma tinta chalk, tá? Uma tinta que não precisa de primer. Eu sempre falo nos vídeos, até para o pessoal decorar que essa tinta não precisa mesmo de primer. Eu já usei muito primer aqui nos vídeos no canal, então quem é seguidor antigo sabe que algumas tintas realmente necessitam do primer. Mas aí, sempre que precisar, eu vou falar para vocês, tá? Nessa aqui que eu estou usando não precisa. Então, observe, ó, que ela tem uma alta cobertura, já consegui cobrir por completo quase aqui. E agora aqui na parte do meio também eu vou pintar com verde. Vamos usar a esponja, porque a esponjinha, ela tem um alto poder aí de deixar a pintura uniforme, então eu amo usar a esponjinha. E essas esponjinhas, depois de lavada, ela fica novinha para ser usada de novo, então eu gosto muito de usar a esponja. Eu pago bem baratinho nessas esponjas, eu compro aquele bloco grande, sabe? Que o pessoal que trabalha em construção usa para poder passar na parede, para alisar a massa fina. Então, é essas esponjas que eu uso, ela tem a trama bem fechadinha, então é ótimo. As partes onde deveria ser verde aqui eu já pintei, eu só deixei essa parte do meio aqui na parte de baixo, para poder pintar com a tinta dourada. Aqui nós vamos usar uma tinta chalk também, mas como ela é uma tinta metálica, ela é bem clarinha, gente, então eu vou ter que dar 3 demãos de tinta para ficar aí com a cobertura que eu quero. Então eu dou uma demão de tinta, seco com o secador no jato morno, e na sequência eu já venho
com a segunda demão, aí seco de novo e depois eu venho com a terceira demão. Não tem segredo, dessa forma, se você fizer assim, vai dar certo o seu trabalho também. E aí nós vamos fazer a pintura também com a esponja, mesmo sendo a tinta metálica, com a esponja eu consigo ter esse efeito bonito que eu gosto, que fica com a pintura bem uniforme. Essas esponjinhas elas têm as tramas bem fechadinhas, então fica perfeita a pintura. Aqui ó, dei as 3 demãos que precisava e agora nós vamos usar uma tinta Stone Make. Essa tinta aqui, gente, é uma tinta que tem pedacinhos da tinta dourada e eu consigo fazer um efeito marmorizado, um efeito de granito, sabe, na peça. Então aqui, ó, com a esponjinha, eu vou dar leve batidinhas na garrafa com essa tinta e ela vai dar o efeito que eu quero, ó, que é esse efeito de ficar esses pedacinhos, como se fosse mesmo um efeito marmorizado. E fica esses pedacinhos e depois, conforme você seca com o secador, no jato morno, esses pedacinhos eles grudam na minha peça e vai ficar com um efeito muito lindo. Vocês vão ver no final que lindo que vai ficar essa garrafa. Gente, eu amei fazer esse degradê, né, de essa cor, né, do dourado no verde, fazer o dourado assim no meio, ficou muito bonito, eu gostei bastante. Uma ideia bem diferente, eu nunca tinha feito dessa forma e eu gostei muito. Com certeza eu vou fazer mais projetos seguindo aqui essa mesma dica aqui de pintura vazada, intercalando o efeito granito com o efeito liso. E aqui, gente, eu escolhi a cor dourada desse efeito marmorizado para combinar aqui com essa faixa dourada que eu fiz aqui na parte do meio. E aqui agora eu vou secar também com o secador, já vou trazer para vocês como que ficou. Aqui agora é só retirar, eu já sequei, ó, tá sequinho. Agora nós vamos tirar aqui a fita crepe. A fita crepe agora é só destacar. Vou destacar aqui delicadamente, parte por parte. Vamos destacar aqui a parte de baixo, depois a parte do meio. E pronto, gente, nós já vamos ter aqui um trabalho muito bem feito, bem acabado, e o melhor de tudo, né? Vocês viram uma garrafa que ia ser descartada aqui no prédio onde eu moro, e eu consegui dar vida nova a essa peça. Então, se você conseguir achar uma garrafinha na rua, uma garrafinha jogada em qualquer lugar que for, você consegue aí dar vida nova a ela. Olha só, gente, que lindo que ficou. Só assim já ficou maravilhoso, né? Mas eu tenho essa fita dourada aqui, essa fita aqui eu comprei para fazer ideias de Natal, gente, mas eu vou usar ela aqui nesse projeto. Então, eu quero dar um acabamento aqui nela, então nós vamos usar a cola quente, ó, vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E na sequência a gente vai colando a fitinha. Essa fitinha aqui ela é bem fininha, é uma fitinha dourada muito bonita, bem maleável, ótima para fazer esse tipo de trabalho. E aqui, ó, vou passando a cola quente, uma camada bem fininha só para poder fixar essa tirinha, essa fitinha. É como se fosse uma fitinha de cetim, na cor dourada. E eu paguei tão baratinho nela, gente, eu comprei na época de Natal mesmo, foi ano passado. Eu comprei para trazer ideias para vocês. Mas dá para ser usado em outros projetos, né? Não precisa ser só em ideia de Natal, dá pra gente fazer várias ideias com essas fitinhas. E aqui, ó, vou colar em toda a parte aqui onde tem a pintura e a parte vazada, eu vou colar a fitinha para poder dar o acabamento. Então aqui eu tô mostrando para vocês todo o passo a passo, só para vocês verem que é bem facinho, não tem segredo. É só colar assim, bem delicadamente, você passa uma camada bem fininha de cola quente e já vem com a fitinha na sequência. Vou repetir esse mesmo processo em todas as outras partes aqui da pintura vazada e já trago para vocês verem. Aqui já está pronto, olha só como que ficou. Aqui, gente, na parte de cima do bocal da garrafa, eu vou colar uma fita de passamanaria na cor dourada também, para ficar aqui uma combinação perfeita, né? Ficar essa combinação do verde com o dourado. E, gente, eu gostei muito dessa garrafa decorada, eu quero ouvir sua opinião, saber se vocês gostaram também. Lembrando que aqui é só uma ideia, vocês podem fazer de diversas outras cores, na cor vermelho, na cor laranja, na cor azul, rosa, a cor que você achar mais bonita, na cor bege com marrom, acho que ia ficar bem bacana também. Aí você vai decidir aí a combinação perfeita para a decoração da sua casa. Se você gostou desse trabalho, quer ver mais ideias assim com garrafas de vidro, comente aqui nos comentários, pois a sua opinião é importantíssima para que eu entenda aí que vocês gostaram, traga mais projetos assim, tá bom? E agora nós vamos para o nosso próximo trabalho. Lembrando que hoje os trabalhos são com garrafa de vidro, mas se você quiser deixar aí a sua opinião com outro material reciclável, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou trazer a sua sugestão nos próximos vídeos. E para essa ideia, também separei aqui outra garrafa de vidro. Olha só, gente, que garrafinha linda. Essa garrafinha aqui é uma garrafinha que eu já fiz ideia no canal e eu adoro trabalhar com ela, pois eu acho muito fofo o formato dela. Essa garrafa aqui, o rótulo dela é de plástico, eu já lavei ela por dentro. Porém, esse plástico aqui ele é fácil de retirar, mas sempre fica com um pouquinho de excesso de cola aqui no vidro, mas aí depois eu retiro com um tira-grude. É fácil retirar.
com tira-grude, mas se você não tiver, você pode também passar um óleo de cozinha, alguma coisa que consiga aí retirar esse grude que fica aí na garrafa. Essa garrafinha também eu encontrei na rua. Sempre comento com vocês as garrafas que eu encontro na rua, as que eu acho aqui no prédio onde eu moro e também as que eu ganho, até para vocês saberem de onde vem tanto material, né? O pessoal sempre tem dúvida, fala, Fabi, onde você consegue essas garrafas, esses potes de vidro? Gente, é de diversos locais, né? Eu ganho de amigos, eu às vezes guardo aqui da minha casa. Bebida alcoólica não, porque eu não consumo bebida alcoólica, mas as garrafinhas que você vê aí de garrafa PET, né, de alimentos, a maioria da minha casa, ou então eu ganho também de muitos amigos, familiares e assim por diante. Aqui, gente, eu estou usando uma tinta Chalk, vocês viram aí que eu mostrei pra vocês, conforme eu estava falando, eu fui mostrando. É uma tinta que tem a cor Aquamarine, que é uma cor bem delicada, é um azul meio verde água, eu nem sei definir essa cor, gente, é bem clarinha, é uma cor que eu acho muito bonita, por isso eu sempre trago projetos com ela. E aqui, se vocês observarem, ela tem uma alta cobertura, né, uma tinta Chalk, e eu vou dar 2 demãos de tinta, como a garrafa ela é um verde escuro, pode ficar alguma falha de tinta, então é importante dar esse acabamento aí por toda a minha peça. E como vocês elogiaram muito a última ideia que eu trouxe aí com pintura orgânica, hoje eu decidi fazer novamente um vídeo aí de pintura orgânica. Então, vocês aí que gostam, fiquem ligadinhos até o final desse trabalho. Aqui eu já finalizei a pintura, olha só, gente, que lindo, fica muito bonita, né, essa cor. Agora nós vamos pegar um lápis, tá, um lápis preto, para poder fazer a marcação aqui, porque como eu vou fazer a pintura, eu não consigo fazer a pintura no olhômetro sem fazer essa marcação. Então aqui, se vocês observarem, eu estou fazendo figuras abstratas, né, aqui no desenho abstrato, não é uma figura certa. Aqui já estou fazendo um círculo. E depois eu vou fazer uma outra figura aqui no lado, como se fosse um feijão, gente, sabe? Um formato de um feijão, só que um feijão grande. E assim a gente vai conseguir ter esse efeito de pintura orgânica. Se você quiser outros tipos de desenho também, você pode pesquisar na internet, você coloca pintura orgânica, vai aparecer várias opções para vocês de pintura. Aí vocês vão seguir aí a decoração que vocês acharem mais bonita. Aqui eu separei essa tinta PVA, um marrom médio. E, gente, aqui nós vamos usar um pincel com cerdas. Esse meu pincel tá bem velhinho, mas eu vou usar ele mesmo aqui para poder fazer a pintura. Só que se você tiver um pincel com as cerdas mais certinhas, é até melhor, viu? Porque eu acabei não encontrando um pincel novo que eu tenho, então eu usei esse aqui mais velhinho mesmo. Então, esse aqui, ó, ele tem as cerdas bem macias, porém, como ele tá mais esgarçado, né, de tanto que eu uso, alguma parte dele ainda fica... não consegue fazer a pintura bem certinho, mas ó, eu tô tentando alinhar aqui, essa parte onde é mais arredondado, mas aí se você tiver um pincel com as cerdas mais certinhas, mais alinhados, é até mais fácil para você fazer a pintura. E aqui, ó, nós vamos fazendo aqui toda a passagem da tinta, seguindo o formato do desenho que eu tinha feito. E aí, se você precisar dar mais de uma demão, você vai dar, né? Aqui essa tinta PV ela tem uma alta cobertura. Ficou assim, ó. Agora aqui nós vamos pegar a tinta bege, eu vou pintar por cima aqui dessa tinta marrom. Vou pintar um círculo aqui. Essa tinta bege que eu estou usando também é uma tinta PVA. A tinta PVA ela fica muito bem por cima da tinta Chalk, então não tem problema, não precisa ser uma tinta Chalk, tá? Para poder fazer a pintura. E aqui, gente, você vai escolher as cores aí que se combinam, né? Igual aqui, esse azul água, verde água é uma cor mais neutra, né? Você pode usar para pintar a garrafa uma tinta bege, uma tinta branca, cores claras, porque a pintura orgânica ela tem essa combinação de cores, né? Tons mais terrosos, mas aí você pode fazer da cor que você quiser. Tá? Aqui eu escolhi essa cor marrom, essa tinta agora bege, e depois eu vou escolher uma outra cor de marrom, um marrom, um bege escuro, né, quase marrom. Vou mostrar pra vocês. E tem tintas que às vezes eu não tenho, que eu vou misturando uma com a outra até ficar a cor que eu quero. Essa aqui mesmo que eu coloquei aqui na bancada é uma tinta que eu fiz uma misturinha. Gente, peguei aqui um pincel de maquiagem que eu tenho, ó, que as cerdas tá bem certinho e eu vou conseguir fazer aqui essa parte arredondada de uma forma mais fácil. Que aquele outro pincel que eu tenho, ele tem as cerdas mais largas, então aqui ia ser difícil para pintar. Então por isso que eu peguei esse pincelzinho aqui de maquiagem. Mas se você tiver um pincel de maquiagem igual o meu, ó, dá para pintar perfeitamente. Ele tem as cerdas tão macias que é até mais fácil de pintar do que com um pincel mesmo de artesanato. E aqui, ó, eu consegui fazer aqui esse formato que eu falei para vocês de feijão. Mas aí você pode fazer o formato que você quiser. A pintura orgânica não tem uma regra, você vai fazer figuras geométricas, né, no formato abstrato, que não tem uma forma definida, pode fazer círculo, aí você vai fazendo aí de acordo com o seu gosto. Aqui eu vou secar com o secador, no jato morno,
E agora, gente, já está pronto, ó, já está tudo bem sequinho. Agora nós vamos pegar um lápis novamente para poder fazer aqui uma folhagem. A folhagem é como se fosse uma sombra, né? A sombra da folhagem, porque eu vou fazer aqui a marcação por cima da minha pintura. E eu vou usar uma caneta permanente marca CD. Tá? Antigamente eu usava a própria tinta preta para poder fazer a pintura. Só que depois que eu comecei a usar a caneta marca CD, eu vi que dava para ter um efeito até melhor do que a tinta, porque a tinta você demora muito para poder conseguir fazer esses traços mais finos. Então com a caneta é bem mais fácil. Então aqui vocês viram que eu desenhei e agora eu vou vir com a caneta fazendo aqui a marcação e já pintando também a parte de dentro aqui das folhas. Aí vai ficar com um sombreamento, né, muito bonito aí com a folhagem que eu desenhei. Então aqui não tem segredo, ó. É só ir seguindo o desenho que você já fez, porque para fazer no olhômetro eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil fazer assim com o lápis e depois vir cobrindo com a caneta ou com a tinta. Eu já fiz pintura com a tinta, mas eu achei que com a tinta é bem mais difícil. Mas aí você vai fazer do jeito que você achar melhor, né? Tem que tentar fazer aí para ver qual a sua opinião. A minha opinião é a caneta bem mais fácil, com a caneta marca CD. E essas canetas aqui existem de várias cores, gente. Vocês podem comprar e fazer vários trabalhos lindos. Aqui agora eu vou finalizar. E aqui a minha garrafa já está pronta. Eu não vou fazer mais nenhum detalhe nela, para mim só assim já ficou linda. Vou colocar junto com um vasinho aqui só para vocês verem. Até pensei aqui em fazer mais algum desenho, peguei o lápis aqui, mas eu fiquei observando e vi que não. Assim já está muito linda. Aqui já está pronta a minha garrafa. Se você gostou também dessa pintura orgânica, quer ver mais trabalhos assim, comenta aqui embaixo para mim que eu vou trazer mais projetos para vocês. É um prazer sempre trazer ideias diferentes e eu quero ouvir sua opinião, saber aí se você curtiu esse trabalho e se quer mais ideias assim, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.